Olá, sexta-feira, 5 de junho, mais uma semana indo embora e vamos aqui para mais um debate, mais um bate-papo, mais um diálogo sobre notícias. Compartilhe, me siga, comente com seus amigos, suas amigas e vamos fazer essa mídia alternativa e girando por aí. As time goes by. Pois é, a gente está vendo aí a enorme tragédia político-social, né, que está acontecendo nos Estados Unidos, com esses protestos deflagrados com o assassinato do homem preto George Floyd, e que foi brutalmente assassinado por um policial branco. Um fato até corriqueiro, infelizmente, um fato criminoso corriqueiro nos Estados Unidos, que é um dos países mais segregados racialmente na história da humanidade, né? E fica até uma dica de filme aí, quem não assistiu, assista, um dos vencedores do Oscar, o filme Green Book, que retrata muito bem essa divisão racial, que, por incrível que pareça, é recente e ainda tem marcas e chagas gravíssimas aí, né? E essa questão toda desses protestos antifascistas, antirracismo nos Estados Unidos, levaram à tona uma questão que a gente aqui no Brasil enfrenta também, que é a questão da federação. A gente vê aí o presidente Donald Trump cobrando as unidades federadas americanas, os estados americanos, a tomarem procedências contra as manifestações de forma a preservar o patrimônio público, a ordem, a propriedade privada. E a gente vê que os Estados Unidos também tem uma questão federativa que a gente aqui enxergou com o nosso presidente Bolsonaro. Algumas atribuições são de competência dos estados e o presidente não pode se meter nessas questões de interesse local, né? Então a gente vê que o presidente da república, o presidente de uma federação, ele é apenas um representante de uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, a União, em face aos estados federados. Essa União tem as suas competências, os estados têm as suas competências e os municípios têm as suas competências. É tudo distribuído pela Constituição da República, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, né? Isso causou um embate do presidente Donald Trump com os governadores, porque o presidente Trump queria fazer uma intervenção militar federal para evitar os protestos, mas os estados que detêm essa autonomia com a sua Guarda Nacional. Guarda Nacional, para quem não sabe, nada mais é que um exército federal, porém que fica sob o comando dos governadores dos estados americanos, e os governadores que têm a prerrogativa de decidir o que faz a Guarda Nacional ou não. A Guarda Nacional é um exército militar americano que fica sob o jugo estadual. Claro, ele pode ser convocado para formar o exército dos Estados Unidos, porém isso aí é uma questão que depende do Congresso, depende da situação e tudo mais. Mas assim, os estados têm autonomia para cuidar dos protestos ou não, para poder preservar a segurança e para poder usar a Guarda Nacional. Guarda Nacional não é o exército dos Estados Unidos. Guarda Nacional é uma porção militar que fica à disposição dos estados, né? Não tem nada a ver com o exército. Então, são duas coisas bem diferentes lá nos Estados Unidos. Então a gente vê que o Donald Trump, para tentar fugir, entre aspas, dessa divisão de competência entre estados federados e União, ele tenta invocar uma lei, a Lei de Insurreição de 1807, para tentar intervir no estado. Porém, isso precisa de aval do governador respectivo, o que não aconteceu até o momento. Então a gente vê aí que a federação funciona dessa forma. Um presidente que representa uma nação essa que é composta por estados federados, onde cada um tem a sua competência, né? O Donald Trump não pode pegar e mandar invadir os estados do jeito que ele pretende.
a gente está vendo essa discussão ainda atrelada a esse tema de terrorismo, né? A gente está voltando a falar aqui, a gente está voltando a chamar manifestantes de terrorista, muito em decorrência por conta desse abuso, digamos assim, de violência que estão sendo utilizados nas manifestações, né? E isso é perigoso, porque você chamar um manifestante de terrorista pode dar margem para eu chamar alguém que pensa diferente de mim de terrorista, né? E a gente já viu isso em ditaduras e é um negócio que não funciona, né? E ainda atrelado de novo, né, nessa questão de terrorismo, aí o Donald Trump, ainda falando dos Estados Unidos, fez uma cerca extra na Casa Branca para se proteger de eventuais invasões, né? E aí a gente lembra, né, que ele tenta na verdade fazer um muro, né, um muro cerca que separa os Estados Unidos do México. Porém esse muro ainda não saiu do papel porque o orçamento dele ainda não foi aprovado pelo Congresso americano, um orçamento milionário, chega quase um orçamento multimilionário, ainda não foi aprovado pelo Congresso americano, então o Trump não teve o seu muro saído do papel. Mas a cerca na Casa Branca sim, né, para proteger. Brasilzão, nosso Brasil aqui teve um triste recorde de 1.473 mortos na data de ontem, né? A gente já se tornou aí o terceiro país com mais mortos do mundo. Ultrapassamos a Itália e somos aí o mais novo foco de pandemia do coronavírus no mundo, né? Isso é muito triste. Mais de 30 e poucas mil pessoas mortas, 33, 34 mil pessoas mortas. É muito triste isso. E redes sociais e fake news, né? A gente está vendo aí que o Mark Zuckerberg está regulando aí vários posts de autoridades governamentais com alertas de fake news ou até mesmo com exclusão em alguns determinados casos, né? E aí vem aquela discussão, liberdade de expressão pode e deve existir para todo mundo, porém disseminar mentiras, compartilhar mentiras não é a melhor forma de exercer liberdade de expressão. Opiniões diferentes, concordo com o plano isso, concordo com esse plano, não concordo com esse plano, ok. O que a gente não pode fazer, gente, é falar que um plano ele é azul quando na verdade ele é amarelo, né? E para fechar o nosso programa de hoje, sexta-feira, como fala o Chico Pinheiro, graças a Deus é sexta-feira, sugestão de álbum, Alice Cooper, Killer. Esse álbum aqui de 1971 tem um clássico do rock and roll chamado Desperado, que é uma música que o Alice Cooper fez pro Jim Morrison, que esse foi o ano da morte dele. É um disco muito bom, assim, esse disco aqui influenciou uma geração inteira de hard rock e punk rock da década de 70 e 80. É um disco fantástico do Alice Cooper, é um dos meus preferidos de toda a vida. E é isso daí, gente. Uma boa sexta-feira. Gratidão aí. Se protejam. De Cuiabá, Renato Melon.